Olá, pessoal. Meu nome é Laís e esta é uma atividade semanal da Fundação Logosófica de Florianópolis, em que eu e outros estudantes de logosofia contamos o que estamos aprendendo com a aplicação do método logosófico, ou seja, como esse método ensina a realizar o processo de evolução consciente, que conduz ao conhecimento e aperfeiçoamento de si mesmo. Para saber mais, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o curso gratuito de Logosofia e também os links para o site e as redes sociais de Logosofia. Aproveita, já se inscreve no canal e boa atividade. Então agora eu vou passar a palavra para a Patrícia, que vai conduzir a atividade de hoje. Olá, obrigada, Laís, pela apresentação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Soares, eu tenho 30 anos, sou estudante de logosofia aqui em Florianópolis, sou médica e hoje eu vou apresentar um pouco para vocês de um estudo que eu fiz sobre essa pergunta: quem sou eu? Vocês já se perguntaram sobre isso alguma vez? Quem sou eu? É uma pergunta difícil ou a resposta já está na ponta da língua? Bom, essa busca por quem sou eu nunca foi fácil para mim. Eu sempre achei muito difícil, muito complexa. E sempre quando essa pergunta me vinha à mente, alguém fazia para mim, né? A resposta não vinha com rapidez, não era uma coisa clara. Eu ficava me perguntando: será que eu realmente sei quem eu sou? Eu tenho esse conhecimento? E vocês viram que eu me apresentei no início da atividade? Será que esse resumo, essas informações que eu dei nessa apresentação, elas realmente transmitem, traduzem quem eu sou? Patrícia, 30 anos, estudante de logosofia, médica. Essa sou eu? Será que esse é um bom resumo de tudo que faz parte do meu ser? E se eu não tivesse profissão? Se eu não fosse médica? Quem eu sou? O que mais eu sou? O que mais faz parte de mim? Eu gosto de estudar fazendo muitas perguntas. Eu penso que as perguntas elas nos ajudam a entender o que que a gente já sabe sobre o tema, sobre temas mais difíceis, né? Que a gente precisa pensar, refletir um pouco mais. Então, ao longo dessa atividade, eu vou fazer muitas perguntas e eu penso que é interessante até anotar e depois voltar a elas e ver se vocês compreendem, né? E encontram essas respostas com facilidade ou não. Mas como eu falei antes, eu nunca achei essas perguntas e essa busca por quem eu sou, né, por essa resposta, fácil. Sempre achei esse tema difícil. Quando eu comecei a estudar logosofia, esse foi um tema que me chamou atenção logo de cara, porque devido à complexidade que ele tem. E a resposta, ela não vinha de imediato. Ela ainda não vem de imediato. Eu sempre me perguntava, onde eu encontro essa definição? Qual que é o livro que vai me ensinar todas as minhas características e vai me ajudar a fazer essa leitura, assim, de quem eu sou? Será que tem uma única definição? Ali uma frase, um parágrafo que define quem eu sou? E eu acho que é importante a gente sempre se perguntar, aonde eu encontro essa resposta? Bom, tem uma passagem que sempre me chama a atenção. Quando eu comecei a fazer esse estudo, eu recordei desse momento, né? Quando a gente é criança, as pessoas veem a gente, os adultos principalmente, perguntam, né? Quem que você quer ser quando crescer? E eu até já fiz essa pergunta para outras crianças, para primos e familiares, né? E vocês? Quem vocês querem ser quando crescer? Vocês já se perguntaram sobre isso? Quando eu era criança, a resposta que eu dei, né, em praticamente todas as ocasiões, né, não me recordo de uma resposta muito diferente, mas sempre foi a profissão. Então, no meu caso, né, eu queria ser muitas coisas diferentes: bailarina, atriz,
cantora, professora, bancária, médica, em determinado momento. Mas eu só me recordo de respostas assim. E vocês, o que vocês respondiam? Será que eram só profissões também? É muito interessante como, na maior parte das vezes, não posso, né, não digo em todas, mas na maior parte das vezes, nós somos estimulados a essa busca, a conquistar uma profissão, uma carreira, um trabalho, né, uma vida profissional, admirável, né, que atenda às nossas necessidades e também os nossos sonhos. E eu penso que isso tem uma importância enorme para a vida, para a condição da vida de cada um. Pelo menos tem para a minha, né, e é assim que eu compreendo. E se a gente parar assim e avaliar um dia, né, de 24 horas, se a gente dividir ali em 3/3 de 8 horas, 8 horas a gente passa dormindo, 8 horas a gente passa trabalhando, né, os adultos que trabalham, na maior parte das vezes, e as outras 8 horas a gente dedica, às vezes, para deslocamento, para outros estudos, né? Então, a profissão, ela faz parte de praticamente metade do meu dia útil, né? Do meu dia desperta, do meu dia de atividade. Então, é sim uma parte muito importante, muito grande da minha vida. E eu preciso dedicar uma certa atenção a isso. Mas, como eu fiz a pergunta lá no início, né? Será que eu sou a minha profissão? A profissão, ela define quem eu sou? O que que eu sou além da minha profissão? E nas outras 8 horas do meu dia? Se eu não estou sendo médica, quem eu estou sendo, né? Eu sou pessoas diferentes, no profissional e fora? É muito interessante se fazer essas perguntas, né? E será que todo mundo hoje, assim, vive a mesma profissão que sonhava quando era criança? Que imaginava? No meu caso foi bem diferente. Eu quis coisas a cada etapa, a cada ano, a cada influência, eu buscava coisas diferentes, né? A minha imaginação me levava por caminhos bem diversos, assim. Teve uma época que meu pai, ele era bancário, ele me levava para o banco às vezes, né? Quando a gente não tinha com quem ficar. E nessa época eu dizia que eu queria ser bancário, eu achava super legal, né? Ir ao banco, ver o cofre, as pessoas, atender, conversar. E hoje eu vivo uma profissão totalmente diferente, né? Mas aquela criança que pensava no balé, na dança, na música, no banco, na profissão de médica, ela tinha diversas características que continuam aqui hoje, né? Então, isso vai bem além do profissional, no meu entendimento, né? Eu vou ler para vocês um trecho de um livro de logosofia que eu gosto muito. O livro é o Bases para a Sua Conduta, e esse trecho está na página 43. Quem depois quiser ter acesso à bibliografia da Fundação Logosófica pode acessar os canais, os canais da Fundação. Depois a gente deixa à disposição aqui, no vídeo. O trecho em questão, ele fala o seguinte: a felicidade é algo que a vida nos outorga por meio de pequenas porções de bem. Comumente é buscada com olhos postos em um só ponto. Se esse ponto fracassa, se esse objetivo desaparece, a vida se retrai, sobrevindo a dor, o ceticismo, a decepção. Eu tomei contato com esse livro de logosofia, quando eu ainda era adolescente. Eu participava de algumas atividades da fundação que são feitas para jovens da cidade, né, para adolescentes. E esse livro, durante essa fase, depois na minha juventude, foi um grande amparo, porque ele apresenta ali alguns elementos que me ajudaram a tomar diversas decisões para o meu futuro. E quando a gente pensa sobre a felicidade, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo busca ser mais feliz todos os dias. E fazendo essa reflexão sobre quem eu sou e a profissão que eu escolhi, quando a gente coloca todas as nossas energias em um ponto só,
pode acontecer justamente isso que o autor traz aqui nesse trecho, né? Que é colocar a vida dentro de um único objetivo. E se esse objetivo, de certa forma, ele é limitado e ele não dá certo, ou fracassa, né, por qualquer eventualidade, eu posso sentir exatamente aquilo que o autor está descrevendo, né? Uma retração da vida. Sentir essa dor, o ceticismo, né, a decepção. E eu já senti isso em diversos momentos da minha vida, quando eu foquei em um único objetivo. E eu não conseguia dividir a minha vida em outros aspectos, né? Ou observar que a minha vida ela pode ter outras vidas dentro dela. Não sei se vocês já tomaram contato com esse conceito que a logosofia também apresenta. Então, o que mais eu busco na minha vida, além da minha profissão? O que mais eu quero ser? O que mais eu sou hoje? E recordam daquele movimento, aquela passagem que eu recordei sobre a infância, né? Quando perguntavam pra gente o que a gente queria ser quando crescesse? O que mais aquela criança queria, né? Que sonhos cada um tinha quando era pequeno? O que que eu gostava de fazer? Quais eram as minhas afinidades, os meus interesses, as coisas que me davam energia na infância? Elas mudaram? Hoje eu sou um indivíduo totalmente diferente da criança que eu fui. O que mais a criança que eu fui queria que não cabia em uma vida só, que não caberia na vida só de profissão? Eu recordo que quando eu era pequena, né, criança, eu queria ser feliz. Essa era uma característica. Eu buscava sempre a alegria, a felicidade, momentos divertidos. E eu queria fazer amigos, mais amigos. Eu queria estar sempre com os meus familiares, sempre rodeada de pessoas, né? Sempre me comunicando. Essa sempre foi uma característica minha. E eu queria fazer o bem, eu queria ajudar as pessoas, eu queria cuidar das pessoas, eu sempre fui muito responsável. E eu queria entender, assim, por que que a minha família tinha pessoas tão diferentes umas das outras, por que que eu tinha aquela família. Eu queria ser livre, mais corajosa, eu queria saber sobre tudo, tinha muita curiosidade. Eu também queria viajar, queria dançar, queria cantar, as coisas artísticas que eu falei antes, né? Eu queria fazer o que as crianças não podiam fazer, entender por que que eu não podia fazer aquilo. Eu me questionava muito sobre as regras, os nãos. Então, assim, fazendo esse pequeno resumo, né, que eu fui passando essas características que eu recordei, eu queria muito mais do que ser médica. Muito mais, muito mais. Mas quando a gente pensa sobre quem a gente é, às vezes a profissão é de imediato que vem à tona, né? Mas dentro de mim existem muitos outros aspectos, várias outras características. E será que a gente se conhece? Será que a gente consegue ver o que tem dentro? Ao longo desse tempo, dessa trajetória, entre a criança que vocês foram e quem vocês são hoje, ao longo desse tempo, né? O que que mudou? Vocês conseguem identificar? Eu penso que a mudança, ela é evidente, né? Porque se a gente parar para pensar, biologicamente, todo mundo já mudou, né? As células de todo mundo envelheceram um pouquinho. E essa mudança, ela aconteceu aleatoriamente, ao acaso, conforme o tempo passou? Ou é possível mudar de forma consciente, de forma guiada, através de um método? Eu trouxe um pouquinho das características que eu identificava, né, na minha infância, coisas que eu recordo, né, de atitudes, de recordações felizes, né, momentos.
Mas eu falei só de coisas boas. Não sei se vocês perceberam. Falei só características boas, momentos bons. Mas será que não existem também características que eu não gosto tanto, que eu não tenho tanto, assim, tanto apreço? Eu penso que tem muitas coisas que eu não gosto dentro de mim. E como é importante a gente conseguir ver essas características que a gente não gosta, esses pontos negativos. Vou dar alguns exemplos, né? Então, eu vivi diversas situações na minha infância e vivo hoje ainda com relação à timidez, à falta de vontade, a temores, medos, angústias, coisas relacionadas ao egoísmo, à impaciência, à intolerância. E isso faz parte de quem eu sou. Quando eu observo os meus pensamentos, eu vejo diversos pensamentos que me desagradam. E às vezes, antes deles agirem, né, de eu cometer, eu fazer alguma atitude, algo que eu não goste, mas na maior parte das vezes é depois que a situação já aconteceu, depois que a situação, eu já fui tímida, já fui impaciente, aí eu preciso corrigir ou remediar alguma questão. A logosofia fala sobre as deficiências psicológicas. Inclusive, tem um livro que é dedicado justamente a trazer sobre esse estudo, aprofundar sobre esse tema, que tem como título Deficiências e Propensões do Ser Humano. Nesse livro, o autor ele traz uma lista assim, de muitas das deficiências psicológicas que o ser humano é, precisa dedicar atenção na tentativa de mudá-las, né? Eu vou trazer para vocês o início de um dos capítulos em que o autor traz uma definição breve, né, sobre o que significa uma deficiência psicológica. Quem quiser saber mais sobre o tema, depois pode acessar esse livro. Ele está disponível para download gratuito e conhecer um pouquinho mais sobre o que o autor fala sobre deficiências psicológicas. E o autor ele traz o seguinte nessa parte. A logosofia chama assim o pensamento negativo que, enquistado na mente, exerce forte pressão sobre a vontade do indivíduo, induzindo, de modo contínuo, a satisfazer seu insaciável apetite psíquico. Eu sempre achei esse tema muito interessante sobre as deficiências psicológicas, porque se eu tenho alguma característica em mim que eu posso mudar, que eu posso fazer diferente, isso me dá a oportunidade de viver um futuro totalmente diferente do que eu imaginava quando criança, né? E quando a gente é tímido, vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente é tímido, eu não penso assim, estou sendo tímida nesse momento e isso está me atrapalhando, né? Não é assim. O que que eu penso? Olha, se eu fizer dessa forma, eu vou passar vergonha. E se eu falar essas informações, a pessoa vai pensar alguma coisa de mim, então eu não vou falar. Eu acho que eu não estou muito preparada para isso, não, então eu não vou dar minha opinião. O que que os meus amigos vão pensar se eu disser um não? Então é melhor eu ficar quieta. Geralmente, nos momentos em que a timidez está atuando na minha vida, são pensamentos assim, pensamentos que me impedem de agir como eu quero agir de verdade. E eles fazem essa pressão na minha mente. Eu me sinto mal, assim, e não consigo tomar aquela decisão e às vezes agir como eu realmente quero. E eu penso que cada um na sua realidade, na sua vida, pode fazer essa reflexão e tentar identificar esses pensamentos, né? O que que o pensamento fala na minha mente que me impede de viver o que eu realmente quero viver? Bom, conhecendo então essa realidade sobre as deficiências psicológicas, isso me abriu um novo grupo de conceitos e de questões que eu pude conhecer dentro de mim. Desde os meus sonhos, as minhas vontades, as minhas características positivas e também aquelas que eu quero mudar, aquelas que fazem pressão na minha mente e que me impedem de viver os meus sonhos, os meus desejos. E muita coisa mudou na minha vida ao longo desses 30 anos, né? Eu penso que eu já sou muito diferente da criança que eu fui,
mas ao mesmo tempo ainda tem dentro de mim muitas características que eu pude estimular e que eu recordo, né, que já existiam quando eu era criança. Mas eu vou contar para vocês agora uma experiência que eu vivi. Ela é breve, mas que tem muito a ver com a busca por essa resposta, resposta da pergunta de quem eu sou. Ao longo da minha vida, eu sempre tive muita dificuldade de dizer não para as pessoas, para os meus amigos principalmente, para alguns familiares. E quando eu era pequena, as situações eram questões de infância, assim. Então, às vezes eu fazia alguma coisa que eu não gostava, que eu não queria, ou era injusta com algum amiguinho, mas porque alguém tinha dito que eu tinha que fazer aquilo. Ou porque eu tinha medo de perder um amigo e eu ia lá e fazia exatamente aquilo. Bem Maria vai com as outras. E aí depois meus pais conversavam comigo e eu percebia que eu não queria fazer aquilo, mas que eu tinha feito porque eu não queria perder um amigo. E isso não tá certo, né? E quando eu olho para essas situações da infância, assim, e recordo, né, eu penso que faltava decisão, faltava coragem, valentia, né, faltava determinação, mas tinha dentro de mim um medo, né, um temor de perder um amigo, de me frustrar, de ficar sozinha. E essa característica, ela foi se adaptando, mas de certa forma eu ainda vejo ela em algumas situações do meu dia a dia, e inclusive na minha vida profissional. Hoje, como médica, em diversas situações eu preciso dizer não para alguns pacientes. E o não, para mim, pode causar esse desconforto, essa sensação de que eu estou desagradando o meu paciente, mas na maior parte das situações, em todas elas, com toda certeza, é para preservar a saúde daquele ser. Então eu preciso tomar essa decisão. E ao longo do tempo eu fui exercitando isso, mas não foi tarefa fácil, foi um exercício assim continuado. E tem dois conceitos da logosofia que sempre me ajudaram e foram aliados nesse processo, que foi o conceito de pensamentos, de entender que existem pensamentos na minha mente e que se o pensamento me diz que eu vou desagradar o paciente se eu fizer aquilo, eu preciso achar o antídoto, eu preciso combater esse pensamento, né? Porque mesmo que eu desagrade aquele ser, eu preciso levar o conhecimento e levar a opção que vai garantir a saúde dele, não é mesmo? E um outro conceito foi sobre da observação consciente. Então, durante todo o processo, né, de viver essa realidade, eu preciso me observar, eu preciso observar o que tem dentro da minha mente, o que eu sinto, eu preciso observar o outro. Isso não existe por trás, né, do desejo de receber um tratamento, um medicamento, né, fazer algum procedimento, se não existe uma segunda intenção. Ou, às vezes, uma incompreensão sobre a sua saúde, né? Então, eu preciso estar sempre atenta e observar, principalmente o que está dentro de mim, né? E isso com certeza vai colaborar com o outro, com o paciente, nesse caso, né? Nessa situação específica. E então, como eu expliquei, essa realidade de ter que dizer não, ter que desagradar, sempre foi um desafio para mim. A vida profissional hoje me permite exercitar e combater esses pensamentos e, de certa forma, mudar essa característica que na infância me tirava tanta energia, me fazia ficar muito triste e frustrada. E recentemente eu tive a oportunidade de colaborar com um colega médico, ele me trouxe um pouco desse desconforto, né, de às vezes ter que dizer não e contrariar os pacientes, sempre na busca de fazer o melhor por ele. E eu levei esses elementos. Olha, eu observo também, tô aqui falando o que eu disse para ele, né? Olha, eu também observo que essa é uma dificuldade, e eu procuro fazer da seguinte forma: pensar, né, que eu estou fazendo bem pelo outro, que esse é optar pela melhor saúde para aquele paciente. E fui trazendo também sobre a atenção, a observação consciente, que eu preciso pensar sobre o que o paciente entende sobre aquele assunto. E o conceito de pensamentos, levei de forma sintética, assim, para que ele entendesse, né? E ficou por isso. Passado um tempo, eu já tinha até esquecido dessa oportunidade, estávamos entre amigos e esse amigo levou esses elementos, né, como aliados à prática dele médica, né, à prática técnica da profissão. E em nenhum momento me veio o pensamento assim de vaidade, né? Ah, foi você que ensinou isso aí. Não.
mas de que quando a gente tem um conhecimento que permite ampliar a nossa vida e nos permite superar certas dificuldades, a gente precisa compartilhar, a gente precisa levar para a humanidade. Bom, eu tentei trazer de forma sintética um pouco desse meu estudo sobre quem eu sou. Eu ainda não tenho a resposta, a definição para essa pergunta, mas eu penso que a resposta hoje para mim é que é uma busca constante, que deve ser realizada todos os dias. Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.